E a gente segue aqui com o CBN Campinas falando exatamente de vacinação, porque está tendo todo esse trabalho aqui por Campinas. E a gente vai entender um pouquinho como as coisas se deram na cidade de Indaiatuba, porque a situação é muito diferente por lá e nós estamos em contato neste momento com a secretária de Saúde de Indaiatuba, Graziela Garcia. Muito bom dia, secretária. Bom dia, Paradela. Bom dia a todos da CBN Campinas. É um prazer estar aqui, viu? Vamos lá, porque é uma informação muito legal que a gente traz da cidade da Indaiatuba, porque Campinas está lamentando, como outras cidades, né? Lamentam a baixa procura pela vacinação ou a procura aquém do necessário, já que a meta é de 95% do público-alvo para a polio ou a paralisia infantil. Indaiatuba é a única cidade entre as maiores aqui da região a bater essa meta. Já está aí com 95,7% desse público-alvo contra a poliomielite. Secretária, quais os fatores e o que foi feito para conseguir atingir esse número que ninguém está conseguindo, infelizmente, atingir? Paradela, atingimos, mas com muito sacrifício, viu? E com muito trabalho e com busca ativa das nossas crianças, inclusive nas escolas. O grande diferencial foi que, na estratégia inicial da campanha de vacinação deste ano, nós incluímos uma busca ativa nas escolas públicas do município, então com autorização dos pais para fazer essa vacina na escola, e depois, na última etapa da campanha, nós tivemos que partir também para as escolas particulares do município. Então, as equipes de saúde da cidade percorreram os territórios, visitaram as escolas, pediram autorização dos pais e foram até as escolas para fazer as vacinas. E com isso, nós conseguimos aumentar o percentual de cobertura em mais de 5 mil crianças, né? A gente fala sobre essa situação e é interessante a gente tentar colocar para outras cidades. Campinas também faz essa busca ativa, indo para escolas e mesmo assim engatinha, não consegue sair daquela margem dos 60% a 65%. E outras cidades também têm isso. Mas como a senhora mesmo disse, já no início a gente fala de um número importante, mas foi com muito sacrifício. Algo que quando a gente transporta lá para os anos 70, 80, quando tinha, por exemplo, o dia D, era no dia D que praticamente atingia, né, a meta. Hoje nós temos uma dificuldade para que esses pais, mesmo facilitando o acesso, colocando a vacina próximo da residência, nas unidades de saúde, mesmo tendo um veículo próprio que leva a vacina até o bairro, como nós fazemos aqui em Indaiatuba, nos bairros mais distantes, mesmo assim nós temos a dificuldade para que os pais levem as crianças para receberem as vacinas. Por isso que a vacinação nas redes escolares tem dado um diferencial aí para o município de Indaiatuba, não é? Mas o entendimento dos pais com relação à prevenção da poliomielite, que é uma doença muito séria, que nós estamos correndo risco de retorno da doença, o entendimento precisa mudar, né, Paradela? Porque a polio, nós não podemos deixar esse cenário voltar ao nosso país, né? Não podemos não. E ontem até aqui a cidade de Campinas começou a adotar algo que praticamente tinha deixado de lado e utilizar o termo que era o que causava muito temor lá nos anos 80, chamar de paralisia infantil, porque realmente traz, né, aqueles momentos antigos de que, quando a gente falou isso aqui ontem, muitos ouvintes mandaram seus recados para a gente. Os mais velhos viram pessoas, tiveram parentes, viram crianças, né, com uma paralisia infantil. E hoje nós temos uma geração que, graças à vacinação, nunca sequer teve assim uma presença de lado. Pessoas da mesma idade ou crianças vindo com essa doença. Esse é um ponto extremamente importante, mas é por causa da vacina, né, secretário? Isso, e também a gente não pode esquecer, Paradela, que a paralisia infantil, ela tem esse nome, acomete as crianças até 5 anos, principalmente, mas os adultos também são vulneráveis. Os adultos, uma criança que não é vacinada hoje, você não sabe no decorrer da vida dela. Ela, quando adulta, ela pode sim
ficar doente, ter o acometimento muscular, ter a paralisia, a gente diz paralisia infantil, mas ela também acomete adultos, né? Então, você não vacina a criança hoje, mas você não consegue acompanhar o ciclo de vida dela, e lá na frente você pode ter um adulto aí, e a paralisia, quando ela atinge membros superiores, né, a musculatura, ela pode até levar ao óbito. Então, é uma doença muito grave, realmente. Então, a gente chama de poliomielite, paralisia infantil, mas a gente não pode esquecer que adulto também adoece. E essa é uma realidade que precisa ser dita. Exatamente, é importante a gente colocar isso, uma doença grave, uma doença que pode levar à morte, pois com a paralisia a gente pode ter problemas respiratórios, com a paralisação do próprio sistema respiratório, e aí, infelizmente, morrer. Mas é uma coisa que ficou no passado. Tem esse ponto, né? De como a gente não vê mais, a gente praticamente, isso não existe, eu não preciso tomar vacina agora, meu filho não precisa tomar, porque não, foi erradicado, se está erradicado, significa que não tem mais. Mas não é assim, né? Porque no mundo ela existe ainda. Paradela, e com relação a Indaiatuba, quando a gente diz 95,7% de cobertura vacinal, nós não temos também muito motivo para comemorar, não. Porque, na verdade, a vacinação ela é uma estratégia conjunta, coletiva. Então, não resolve um único município atingir o percentual ideal, né? Quando os vizinhos, as outras cidades, o estado, as regiões, não alcançam esse mesmo percentual. Porque a vacinação da polio, assim como outras estratégias de vacina, elas só funcionam se trabalhadas de forma conjunta por região, né? Então, Indaiatuba atingiram 95,7%, fez a lição de casa, mas nós precisamos que todos os municípios atinjam um percentual alto, porque senão nós não vamos ter sucesso em nenhuma cidade, né? E, secretária, tendo esse resultado com a busca ativa, mas como a senhora mesma citou, essa vacinação indo para as escolas, sejam as escolas públicas e particulares, na próxima campanha já vai se iniciar assim, já indo para as escolas? Depende, né, Paradela, porque cada campanha existe um planejamento, uma estrutura, né? Inclusive são passos a serem atingidos até que se conclua o percentual, até que se atinja o objetivo daquela campanha, né? Então, Indaiatuba também tem o diferencial que a cidade é cortada por um anel óptico, né? Nós temos fibra ótica aqui nos equipamentos públicos e temos um sistema de informática, a prefeitura tem um sistema de informática muito forte. Então, nós conseguimos localizar as crianças que não receberam as suas doses, né? Então, essa busca ativa ela é muito mais direcionada com a ajuda da informática, né? Existe também a estratégia de marketing, que aqui no município é muito forte, né? A imprensa ajuda, o institucional aqui da prefeitura compra essa briga junto com a Secretaria de Saúde. Então, o marketing faz uma diferença enorme, né? Porque comunica às pessoas aquilo que a gente precisa, aquilo que a saúde precisa. Mas a ideia é que as etapas da campanha sejam cumpridas, né? Mas se for necessário, nós vamos sim, nas próximas campanhas, para a escola, de novo, fazer busca ativa. Nós não vamos medir esforços para que a gente consiga vacinar 100% das nossas crianças. Inclusive, Paradela, a gente está em 95%, mas a vacinação continua, né? Então, aqueles pais que ainda não levaram seus filhos para receber a dose, né, da vacina contra a poliomielite, ainda podem procurar uma unidade de saúde aqui no município e em todas as cidades aqui da região. Ainda dá tempo de proteger as nossas crianças. Ainda dá tempo, aí os postos de saúde abertos para essa vacinação, e além disso eles estão abertos para a vacinação contra a Covid-19. A gente iniciou essa entrevista aqui falando da paralisia infantil, a senhora mesma citou que foi com muito sacrifício, e muito sacrifício se faz também para buscar as pessoas e tentar conscientizar para esse alerta, né, no atraso nas doses da Covid-19. E Indaiatuba também está nessa posição de intensificação da campanha, porque estamos aí para tentar prevenir essa chegada da variante BQ1 da Ômicron, que já causou uma morte aqui no estado de São Paulo. São 157 mil moradores que estão com a cobertura vacinal incompleta, né? Sim, Paradela. É outra luta aqui das equipes de saúde para fazer a busca ativa dessas pessoas, né? Fazer o convencimento de que essas pessoas precisam
atualizar o seu esquema vacinal contra a Covid-19. A gente precisa entender que haverão surtos, né, de Covid ao longo do tempo, até que essa pandemia, de fato, termine, nós teremos surtos, né? Então, é um aumento do número de casos e, é claro, né, quando você tem um número maior de casos, a chance de alguns desses casos se agravarem é maior. Então, a gente pode ter um aumento do número de óbitos também, a exemplo do que a gente está vendo na Alemanha, né, o que tem acontecido aí em outros países, na Bélgica. Então, o que a gente precisa fazer? Nós estamos falando da mesma doença, da Covid-19, é uma variante, mas a vacina, ela confere proteção, sim, né? Nós estamos falando da mesma doença, então a única maneira da gente conter esses surtos que acontecem ao longo do tempo é mantendo a dose vacinal já conhecida em dia, né? Exatamente. Então, busque aí a vacina, busque essa atualização para quem ainda não tem aí a terceira ou quarta dose na cidade da Indaiatuba, mas vale também aqui para Campinas, para Valim, para qualquer lugar, né, secretária? Tome a vacina, você que está aí desatualizado e, como a senhora disse, nós teremos surtos e nós estamos aí partindo agora para uma Copa do Mundo, numa sequência com o Natal e Ano Novo. Então, aproveita para tomar agora a vacina, já busque esta semana aqui e vai já mais protegido para esse período, né? Paradela, aí tem mais uma coisa aqui que a gente quer chamar a atenção, que na verdade, assim, as pessoas, os jovens, né, as pessoas em idade ativa, que estão trabalhando, que estão circulando e que estão com as suas doses em atraso, eles acabam prejudicando, transmitindo para aquelas pessoas mais vulneráveis, né? Então, você pode pensar, você que está com a sua dose aí em atraso, pode pensar, eu sou saudável, estou na ativa, né, tenho uma idade, não tenho com o que me preocupar, mas você, sem saber, pode estar levando um parente querido seu, ou até mesmo um desconhecido, para um leito de UTI, porque é isso que acontece, né, Paradela? A gente acaba transmitindo a doença por falta da nossa dose de reforço, inclusive. Então, é como a gente sempre diz, vacina é uma estratégia conjunta, um depende do outro, e a gente precisa que todo mundo tenha a sua dose de reforço aí em dia. Os elegíveis precisam procurar uma unidade de saúde antes do final do ano, antes das viagens, antes da Copa do Mundo, para que a gente possa ser responsável conosco e com os nossos familiares também. Exatamente. Tá aí o recado da secretária de Saúde de Indaiatuba, Graziela Garcia. Queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, essa gentileza de atender a CBN. Um grande abraço, viu? Muito obrigado, são 10 horas 28 minutos.